A paz do Senhor Jesus, amém. O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 10 e versículo de número 23, que vai nos dizer assim: Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que Jesus, ele estava admoestando os discípulos e ele estava dizendo para eles: quando começar uma perseguição contra vocês numa cidade, fujam para outra. Ou seja, foquem na missão. Não fiquem insistindo em lugares que há perseguições. O que foi que Jesus, ele estava deixando bem claro aqui: não insistam agora em martírios que são desnecessários. Não era tempo dos discípulos serem martirizados. Irmãos, nós precisamos ter prudência. Nós precisamos ter cuidado. Não é porque servimos a Deus que temos que estar tentando ao nosso Deus, mas precisamos estar alertas e sensíveis àquilo que Ele fala conosco. Porque muitas vezes, irmãos, vamos estar em lugares onde haverá perseguições. Muitas vezes vamos viver algumas perseguições na nossa vida. E o mais prudente a se fazer é deixarmos algumas coisas para trás e seguirmos com a missão que Deus tem para conosco. Hoje Deus, ele diz para você: eu tenho uma missão contigo na terra, mas o inimigo tem tramado para que esta missão não aconteça. E o que você precisa fazer é ter prudência. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, não são todas que Deus, ele vai te levar para outros lugares, porque ele sabe que tem portas que se fecharam para você. Ele sabe que tem perseguições contra a tua vida, irmãos. Tudo aquilo que ameaça o propósito de Deus na nossa história, tudo aquilo que vem para tentar destruir o propósito que Deus tem conosco, Deus remove do nosso caminho, porque Deus, ele não quer que o propósito dele seja impedido. Muitos homens de Deus precisaram sair de lugares para guardarem a sua vida, para receberem o livramento da própria vida. E hoje Deus diz para você: não queira entender as mudanças, não queira entender o que eu farei a partir de agora, pois tenho pressa, rabaia candarasto, em mudanças na tua história. Tenho pressa em tirar você de alguns lugares, porque eu contemplo o que você não contempla. Eu vejo o que você não vê. Não é para todo mundo, volto a enfatizar, mas tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que Deus vai mudar tudo na tua vida, e antes de acontecer ele já está te revelando, para que quando aconteça, você não venha para cá querer ficar assim, querendo confirmação. Será que é para eu mudar? Será que é para eu ir? Se a porta está se abrindo e Deus já está te alertando antes, quando a porta se abrir, você vai. Quando a porta se abrir, você não pensa duas vezes. Minha filha, meu filho, é para salvar a tua vida, é para salvar a tua alma, é para Deus conservar o propósito dele contigo em vida. Ramancho de candorabaia caire cai de rasto. Deus vê o que você não vê. Deus sabe do que você não sabe. Como eu enfatizei, grandes homens de Deus precisaram sair, precisaram fugir, precisaram ir para outros caminhos para que inimigos não encontrassem a eles. E conosco não é diferente, irmãos. Deus muitas vezes fecha portas para livramento. Aonde há perseguição, que Deus sabe que haverá destruição do propósito, Deus aqui, muda a nossa rota. Muda o nosso caminho. Quando Jesus, ele estava aqui admoestando os discípulos, ele deixou bem claro que ele estava enviando os discípulos como ovelhas para o meio de lobos. Ou seja, o lobo não brinca com ovelha. Você entende isso, meu irmão? O lobo destrói, o lobo mata. E hoje Deus diz para você: não brinca com o que eu estou te mostrando. Não brinca com as revelações, porque tem gente, irmãos, que Deus está falando, confirmando, testificando, abrindo porta para você sair de lugares e às vezes você não quer sair por apego.
E às vezes você não quer sair por laços afetivos. E hoje Deus diz para você: sai pela tua vida, pela tua salvação, pela salvação do propósito que eu tenho contigo. Porque eu tenho propósito e te usarei em outros lugares. Eu vejo pessoas aqui, irmãos, vivendo grandes mudanças. E são repentinas. E Deus está dizendo: já preparei tudo para que você viva o meu propósito em outro lugar. Eu vou repetir para você entender. Deus está dizendo: já preparei tudo para que você viva o meu propósito em outro lugar. Ah, Senhor, mas é porque eu imaginei, mas é porque eu pensei que seria aqui. Deus está dizendo para você: aonde há rejeição do meu propósito, eu não deixo você permanecer, para que não haja morte do propósito que eu tenho contigo, para que não haja destruição, pois o meu propósito é maior do que os levantes contra ti. É por isso que eu te protejo. E é por isso que eu te escondo. Irmãos, Deus, Ele não está preocupado aonde nós estamos morando, se nós temos laços afetivos. Deus quer guardar o propósito dele. Você lembra de Maria e de José? Maria e José estavam tranquilos ali em Nazaré, fazendo planos, para o casamento. Maria estava noiva de José, eles estavam ali achando que a vida deles seria ali naquele lugar. Porém, a Bíblia diz que Maria engravida do Espírito Santo. E quando o menino nasce, vem uma instrução para José, porque a partir daquele momento em que o anjo Gabriel visita Maria, a história de Maria e José já não era mais guiada por eles, e sim por Deus. Tua história não é guiada por você. A tua história é guiada pelo próprio Deus. E o Senhor diz para você: as movimentações que eu faço não é para você entender, é só para você obedecer. Porque cada movimentação que eu faço na tua vida é para guardar o propósito, é para te esconder, é para te proteger da fúria do inimigo. Porque o inimigo não brinca de ser quem ele é. Quando Jesus nasce, Herodes logo quer matar o menino. Porque quando Deus tem um grande projeto, irá se levantar, irmãos, oposição. Irão se levantar pessoas para tentar destruir, para tentar paralisar, para tentar até mesmo matar o propósito de Deus, para perseguir. Mas Deus está dizendo: hoje eu faço mudanças acontecerem para que o propósito seja protegido. Antes de Herodes, ele tocar no menino, o anjo do Senhor aparece em sonho para José e diz: desponte, pega Maria, pega o menino e foge para a terra do Egito. E fica lá. Vai para outro lugar, vai para outro território. Você não tem que entender o que eu estou fazendo, só vai. A providência chega e você vai. A providência chega e você obedece. A providência chega e você faz o que Deus te instrui sem procurar entender. Porque se procurar entender, não obedece. Eu vou repetir para você entender. Se procurar entender, não obedece. A mesma coisa aqui, irmãos, o próprio Jesus, ele instruiu aos discípulos: quando vos perseguirem numa cidade, ou seja, quando vocês forem fazer a obra e as pessoas começarem a se levantar contra vocês ali, vocês entendem, a porta daquela cidade está se fechando para vocês. O que vocês fazem? Vocês insistem até o martírio? Não. Vocês fogem para outra cidade. Fujam. Fugir não é para os fracos, meu irmão e minha irmã. Quando Deus manda, não. Quando Deus manda, fugir é uma estratégia de sobrevivência. E Deus está dizendo: foge pela tua alma. Foge pelo propósito. Foge porque eu ainda tenho um plano contigo nesta terra. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que o inimigo está furioso contra você em alguns lugares. E Deus está dizendo: eu estou te escondendo. Eu estou te protegendo, mas quando eu abrir as portas, quando eu abrir caminhos, não insista em lugares que eu não quero mais você. Tem pessoas que não saem de lugares porque elas não têm condições. Porque não tem a probabilidade, humanamente falando, de você sair. Você já disse a Deus: Deus, por mim eu saio. Mas eu não tenho condição para sair daqui.
E Deus está dizendo, eu vou trazer as condições. Eu vou trazer aquilo que você precisa, mas não fica pensando duas vezes. Porque às vezes, irmãos, a gente pede a Deus as condições, a gente pede a provisão, os céus manda e a gente fica ali tardando em obedecer. E a gente fica se apegando a coisas pequenas. Hoje Deus diz pra você, não se apegue. Não se apegue a nada, não se apegue a ninguém. Deixe tudo o que preciso for para trás. E siga o propósito de Deus. E siga aquilo que Deus tem determinado para a tua vida. Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes, mas não insista aonde as portas estão se fechando. Não insista aonde há perseguições para tentar te matar, para tentar matar a tua fé, para tentar matar o propósito de Deus na tua vida. Não insista. Irmãos, nós precisamos entender que Deus tem as suas estratégias. Quando Ele quer livrar, Ele livra. Quando Ele quer fechar a cova em um lugar, Ele fecha. Quando Ele quer mandar os inimigos para longe, Ele manda. Mas tem momentos que Ele quer mandar você para longe. Tem momentos que Ele quer fazer a mudança acontecer na sua vida. Tem momentos que Ele permite o cerco fechar, porque se o cerco não fechar, você não sai. Se o cerco não fechar, você não se posiciona. E o cerco se fechando na vida de algumas pessoas, a perseguição, a luta, a escassez, é só Deus dizendo, chegou o teu tempo aqui nesse lugar. E se eu permitir que tudo esteja maravilhosamente bem, você não vai. Se eu permitir que tudo esteja ocorrendo de maneira linda, você não me obedece. Então é por isso que eu tenho permitido as perseguições. Então por isso é que eu tenho permitido os levantes contra você. Os discípulos aqui, irmãos, eles eram enviados do próprio Jesus Cristo. Ou seja, os discípulos, eles não estavam indo fazer a obra por si mesmos. Eles não estavam indo fazer suas próprias vontades. Não, eles estavam indo por uma obra, por um desígnio, por uma ordem que não era deles, mas era do próprio Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo os instruiu a não insistirem em lugares de perseguições. Ou seja, a eles saírem, a eles deixarem, porque nós temos a mania de pensarmos assim, eu sou crente. E aonde eu estiver, Deus me protege, Deus me guarda, Deus me livra. Amém. Ele guarda, Ele protege, Ele livra, Ele esconde, Ele corta o laço, Ele cega os adversários. Eu creio piamente nisso, porque biblicamente isso também tem respaldo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, quando chega o tempo de você sair, quando chega o tempo de Deus, em um lugar na tua vida você tem que obedecer os desígnios dele. Mesmo que você não venha compreender, porque tem coisas, irmãos, que Deus ele não quer nos livrar, Ele quer nos tirar do lugar. Ele quer mover a nossa vida para que haja mudança. Irmã, mas crente foge, crente sai assim? Crente não de repente acorda de manhã, Deus manda a provisão e muda de cidade? Ô, irmãos, acontece sim. E isso também é bíblico, isso também tem respaldo bíblico, porque aconteceu com muitos homens de Deus. No de repente eles precisaram fugir pelas suas próprias vidas. No de repente eles precisaram se esconder, se ocultar, ir para outras cidades, enfim. Hoje Deus diz para você, posso mudar você de cidade, posso mudar você de bairro, posso mudar você de ministério. Eu sei o que eu estou fazendo. E tudo o que eu fizer é para livramento. Não reclame, não murmure, não questione. Ah, Deus, não conheço ninguém aqui. Deus está dizendo, passa a conhecer. Ah, Deus, mas eu não tenho laços afetivos aqui. Deus está dizendo, passa a ter. Mas obedeça a minha ordem. Obedeça ao que eu designo. Elias também precisou fugir pela alma dele, pela vida dele. Porque se Elias não foge, Acabe e Jezabel destruiriam a ele. O próprio Jesus Cristo precisou se ocultar, não foi uma vez só, mas foram várias. E o mesmo aqui, o mesmo Jesus Cristo que precisou se ocultar, disse aos discípulos, quando for necessário, fujam. Quando for preciso, não fiquem. E o que eu estou hoje instruindo vocês é para livramento. Porque eu sei o que vocês não sabem, eu vejo o que vocês não veem. Irmão, se o próprio Filho de Deus estava demonstrando aqui, instruindo os discípulos a não permanecerem em lugar de perseguição, você acha que conosco vai ser diferente?
Os discípulos de Jesus muitas vezes precisaram se retirar. A exemplo do apóstolo Paulo, a exemplo do próprio Pedro, homens de Deus, testemunhas ocular de Jesus. Porém, entendiam que tinham lugares que não dava para eles ficarem. Irmãos, não dá para a gente ficar tentando Deus. Não tente ao Senhor nosso Deus. Como o próprio Jesus, ele falou ali, quando ele estava no deserto, e Satanás disse a ele: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E hoje Deus diz para você: não tente o Senhor teu Deus. Tá sentindo que tem alguma coisa acontecendo? Tá sentindo que tem algo que está sendo planejado contra a tua vida? Deus está mandando para você a provisão, a providência, sai. Faz o que Deus está te mandando. Não tenha medo do novo. Não tenha medo da mudança. Se Deus está mandando sair, Ele garante. Se Deus está mandando você ir, Ele vai cuidar de você. Ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar. Seja prudente. Nós precisamos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Nós precisamos ter cuidado. Não é porque você é servo, você é serva de Deus, que você não vai ter vigilância. O próprio Jesus Cristo instruiu aos discípulos que estavam juntamente com ele ali no Getsemane, que foi Pedro, Tiago e João: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Primeiramente veio o quê? A vigilância, para depois vir a oração. Hoje Deus te instrui, é tempo de vigiar. É tempo de fechar as brechas. É tempo de deixar Deus mudar a você de lugares, mudar a tua casa, mudar a tua história, como Ele quer mudar. Porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Declare comigo: Deus sabe o que é melhor para a minha vida. E se Ele achar que eu tenho que mudar, eu vou mudar. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. E se Ele achar que eu tenho que mudar, eu vou mudar. Muitas vezes, irmãos, a mudança, ela é dolorosa, mas Deus diz para você: é necessária a mudança para que haja livramento. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pelos teus livramentos. Obrigada pela tua instrução, pela tua direção. É bem verdade que nem sempre nós vamos compreender os teus desígnios, nem sempre nós vamos entender, Pai, aquilo que o Senhor nos ordena a fazermos. Mas o melhor, Pai, que nós podemos fazer é obedecermos, Pai. Sem querer entender, sem querer compreender os teus caminhos, pois o Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. O Senhor contempla aquilo que a gente não contempla, e eu creio que portas se fecham, eu creio que ciclos se encerram em lugares para que haja livramento, Pai, livramento espiritual, livramento físico, pois o Senhor contempla aquilo que a gente não contempla, e o Senhor é o Deus que livra o teu povo, que protege, e que, se preciso for, o Senhor até mesmo esconde. Eu te peço, Senhor, aqueles que precisam de uma provisão, que precisam de uma providência, Pai, para que haja mudança na história deles, providencia para que eles possam te obedecer, pois a tua palavra diz que é melhor obedecermos do que sacrificarmos. Pai, eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração
oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça. A aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você: se portas estão se fechando, se Deus ele está realmente colocando no seu coração que é tempo de sair, comece a pedir a direção a Deus para onde você vai, porque muitas vezes as mudanças elas acontecem na vida dos escolhidos para que haja livramento. O próprio Jesus aqui admoestou aos discípulos dizendo: quando porém vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Ou seja, saiam do lugar da perseguição. Hoje Deus diz para você: eu te levarei para outros lugares, porque eu sei os livramentos que eu, Senhor, vou trazer para a tua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Tem pessoas que Deus vai entrar com providência por esses dias para que você viva uma mudança. Não tenha medo. Que Deus te abençoe.